Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Som da Política, aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Eu sou Andréa Soares e o meu convidado de hoje teve mais de 1.100.000 votos nas últimas eleições. Senador e uma pessoa muito querida, porque tem um grande cuidado com as pessoas que sofrem com os delitos de trânsito. Eu estou falando de ninguém menos que Fabiano Contarato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. A minha primeira pergunta é, você esperava essa expressão de votos? Porque as pessoas queriam uma renovação, queriam dar uma oxigenada, a gente viu que houve uma transformação no Brasil inteiro, mas muita gente acreditou que aconteceria pelo menos uma reeleição no Senado, aqui no Estado. Mas além de ter havido toda a renovação, foi uma expressão de votos que a gente não conseguiu, eu particularmente que lido com a editoria de política, não esperava. Te surpreendeu? Me surpreendeu também e eu quero aproveitar esse momento para agradecer toda a população capixaba, não só os que votaram em mim, mas toda a população, porque a demonstração de carinho que eu recebo nas ruas, que eu recebi e continuo recebendo é muito grande e isso faz com que eu tenha uma responsabilidade muito maior. Mas eu tenho fé em Deus que eu não vou decepcionar a população capixaba, porque passou da hora do Espírito Santo exercer um papel de protagonista no Senado Federal. Essa eleição, ela mostra para mim que a população estava cansada dos mesmos com os mesmos resultados. E isso foi, eu acho que é um momento que a gente tem que comemorar, né? Que a mudança não é só do político. Porque às vezes a pessoa fala assim, ele nunca foi político, vai entrar na política, é um político novo. Não, às vezes você elege uma pessoa que nunca foi político, mas ele se deixa contaminar com a velha com a prática da velha política. Então é necessário que seja novo na política, mas com ideias novas. E nessa via de mão dupla, o eleitor também tem que mudar. E isso ele está demonstrando que ele mudou. Ele tem que entender que o voto tem um preço. O preço do voto é o futuro, que começou com as eleições de 2018. Antes de falar da sua campanha, eu queria queria entender um pouco da sua história, da sua vida profissional, porque essa foi a sua primeira candidatura, né? Foi a sua primeira investida a um cargo eletivo, com êxito, com grande êxito. Mas as pessoas precisam, quem não sabe, precisa se lembrar que tudo começou lá na Delegacia de Trânsito ou não? Começou aonde? Na verdade, eu sou delegado de polícia no Estado do Espírito Santo há 26 anos. Eu passei no primeiro concurso que teve, foi feito pela USP. Então, 26 anos que eu exerço a função de delegado de polícia e sou professor no curso de Direito há quase 20 anos, dando aula de Direito Penal e Processo Penal. É claro que talvez a população tenha uma lembrança muito mais forte de mim na Delegacia de Delitos de Trânsito, onde eu fui titular. Mas eu passei por diversas delegacias, tanto no interior como na capital, até chegar na Delegacia de Delitos de Trânsito. Mas tudo teve uma motivação muito forte e aí é necessário que a população saiba disso. Eu lembro que, por exemplo, eu fui delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, mas minha passagem por lá foi meteórica, porque eu sempre tive essa coisa muito forte na minha vida de que a lei é igual para todo mundo, porque isso está na Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na delegacia, eu virei para os policiais e falei, olha, eu não quero catador de caranguejo, nem carroceiro de areia. Eu quero os donos dos areiais e os donos das peixarias. Eu comecei a fazer uma vinculação do número de crianças que estavam dando entrada nas unidades de saúde próximos às grandes empresas poluidoras, para fazer um nexo causal. E até que culminou. Você tem ideia, a Lei de Proteção Ambiental, você faz uma série de exigências para você ter, por exemplo, uma oficina mecânica num bairro carente ou em qualquer lugar. Até quando eu descobri que o Porto de Vitória, por exemplo, não tinha uma licença ambiental. E aí eu pedi a interdição do Porto de Vitória, indiciei o presidente da CODESA na época e a secretária de Estado do Meio Ambiente por omissão, porque a omissão dela é irrelevante. E no outro dia eu fui removido da delegacia. Então essa foi uma passagem meteórica ali. Depois eu fui para uma delegacia de costumes e diversões, que era responsável por dar alvará para hotéis, motéis, etc., etc., quando queriam que eu fechasse, por exemplo, casas de prostituição. E infelizmente eu tenho observado que muitas vezes o poder público só age com o rigor da lei em cima de uma camada social, a camada economicamente menos favorecida. Basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, que é pobre.
afrodescendente e semi-analfabeta. Quando os crimes com maior prejuízo, quem pratica, são crimes praticados por políticos, por funcionários públicos. Por isso que uma das metas que eu tenho enquanto senador é tornar crime praticado por político como crime hediondo, porque ele está exercendo uma função, ele está sendo mandatário de toda uma população. Então a responsabilidade dele é muito maior. Então eu lembro que nessa delegacia eu também fui removido porque eu estava querendo cumprir a lei de forma igualitária. Doa quem doer. Foi aí que me mandaram para a delegacia de delitos e trânsito. Ou seja, como se lá não pudesse ser feito, como a lei não dá nada, não dava nada e não dá para ninguém. Foi ali que talvez eu ganhei mais destaque, tentando cumprir a lei de forma mais contundente, conseguir. Você veja, não quero falar mas tem que ser reconhecido isso. Eu consegui mandar, como delegado, uma proposta para o Congresso que mudou a lei seca. Então, isso mesmo sem exercer mandato. Então, as pessoas começaram a me questionar, e isso é muito triste. Por exemplo, eu era responsável pela liberação de vítimas fatais na delegacia de trânsito. E foge à lei natural, uma mãe sepultar um filho. Então, todos os dias, eu atendi um pai e uma mãe, em que a mãe me questionava, o motorista não fez o teste do bafômetro, foi devolvida a carteira, o motorista não ficou preso, o delegado fixou R$1.000 de fiança, a vida da minha filha vale R$1.000. Eu comecei a entender que além da morte real, tinha outras mortes. Que outras mortes simbólicas são essas? Passava-se 3 meses, eu só vinha a mãe daquela jovem que faleceu, e eu perguntava, cadê seu esposo? Ela chorava e falava, nós nos separamos. Quer dizer, o poder público falha ao não dar um apoio psicossocial para essas famílias, e aquele casal começava a se cobrar. Não falei que você não deveria ter deixado ela sair, não disse que não era para ter dado a moto, como se eles fossem os responsáveis. A morte do matrimônio era um desdobramento do acidente de trânsito que não entra nas estatísticas. O avô sentia a falta da neta que veio a óbito. Ele entrava num processo de depressão, muitas vezes até adoecia ou morria. Essa era uma outra morte. O irmão sente a falta da irmã e aí ele começava a usar o álcool, a maconha, a cocaína. Quer dizer, toda a família adoecia. E aí eu comecei a ser interpelado pela população, na padaria, no supermercado, na rua. O senhor podia nos representar, o senhor cumpre a lei de forma igualitária, o senhor nos representa. Essa foi uma coisa que foi sendo me cobrada e eu relutei muito para aceitar. Até que eu acredito muito em Deus, tudo tem seu momento exato. Veio uma frase muito forte de Martin Luther King, quando ele disse que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque eu quero saber da sua campanha, eu quero saber o que te motivou, o que tocou em você, para que nesse 2018 você viesse responder esse apelo das pessoas, porque é esse Fabiano Contarato que está aqui com a gente hoje no Som da Política, que eu falo sem nenhum tipo de receio, sem peneirar palavras, que a gente realmente queria, a sensibilidade, e ele é assim, ele é desse jeito. Próximo bloco, a gente vai acompanhar um pouco mais. Não sai daí, já já. Estamos de volta com o Som da Política. Hoje meu convidado é Fabiano Contarato, senador eleito com mais de 1.100.000 votos nas últimas eleições. Para a gente é uma honra muito grande receber. Mas eu quero saber, a gente deixou para o intervalo com essa pergunta. O que te motivou a atender o apelo de todas essas pessoas que sofrem com tantas tragédias no trânsito e outros tipos de transtornos, né? Não só no trânsito, e que te pediam para serem representados por você lá no Senado ou na Câmara, enfim. O que te motivou? Porque lá em 2014 você chegou a colocar um mel na boca da gente e recuou. 2018 foi diferente. Na verdade, eu acho que eu perdi o medo.
Medo daquilo que Martin Luther King falava, que a ousadia dos perversos é que mais assusta? Não, mas é a omissão das pessoas boas. Eu acho que passou da hora da sociedade entender que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que você, o que o telespectador está fazendo para transformar essa sociedade, para que efetivamente um dia nós possamos ter uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária e quem sabe todos seremos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então eu perdi essa coragem, esse medo e me arvorei da coragem na certeza de que as pessoas de bem têm que estar na política. Hoje eu falo para todo mundo, eu convoco homens e mulheres de bem a entrar em um partido político, a fazer. Você vê, hoje nós temos uma reforma eleitoral que passou da hora de ser feita com a participação da mulher. A mulher tem que ter um espaço muito maior, ela tem que exercer esse direito. Até 1932 a mulher não tinha direito sequer a votar. Né? Então, e aí eu comecei a ver que eu estava enxugando literalmente gelo na delegacia, porque nós temos um Código de Trânsito brasileiro, que é uma lei federal, que ninguém fica preso no Brasil por crime de trânsito. Então eu falei, meu Deus, não é possível. Para que mude isso, eu vou colocar meu nome e que se for da vontade de Deus e da população, eu estando lá, eu vou lutar para mudar esse Código de Trânsito. Aliás, é disso que eu quero falar agora. Na sua campanha, eu vi alguns vídeos e nas redes sociais você usou muito falando sobre isso. Não fizeram mudanças na lei até agora, porque não quiseram mesmo, Contarato? Porque não tem interesse, não querem ver os filhos da classe média e classe alta atrás das grades. Quando eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, tinha uma disciplina chamada Direito Penal e Econômico. Se você traçar um perfil socioeconômico de quem morre e mata no trânsito, a grande maioria há uma desigualdade no poder econômico. Então, por exemplo, eles fizeram uma modificação recente no Código de Trânsito que eles aplicaram um engodo na sociedade. Hoje, se você falar assim, é um motorista embriagado. E quando eu falo embriaguez, a embriaguez ela se dá ou por álcool ou por qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Então, se a pessoa faz uso de um bromazepam ou de uma cocaína, ou maconha ou crack, ela está embriagada. Então, a embriaguez não é só pelo álcool, é qualquer substância que afeta a capacidade psicomotora de uma pessoa. Então, hoje ela falou o seguinte, olha, se você matar no trânsito sob estado de embriaguez, você pode pegar uma pena até de 8 anos de reclusão. Aí você vai falar assim, nossa, é uma pena privativa de liberdade de reclusão, 8 anos vai dar cadeia. Não, ela não vai ficar nem um dia preso, porque o Código Penal, no artigo 44, determina que os juízes no Brasil substituam as penas de prisão, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Como essa mudança, eles mantiveram o crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor como culposo, ou seja, sem intenção, mesmo se o motorista estiver embriagado. Então, ele poderia ter botado a pena de 5 a 30 anos. Não vão ficar nenhum dia preso. Antes de entrar em vigor, pela sanção do presidente da República, eu até liguei na época, e eu como corregedor, eu liguei falando, pelo amor de Deus, não deixa essa modificação, porque essa alteração ela não é benéfica, porque nós temos um princípio tanto constitucional e do Código Penal que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Então, muitos motoristas em que eu indiciei ou que foram indiciados no chamado dolo eventual, por ter assumido o risco de produzir o resultado, agora com essa modificação da lei, eles podem ser beneficiados pelo princípio da retroação benéfica. Ou seja, a modificação que eles fizeram não foi para piorar a situação do motorista, ela acabou beneficiando. Então, agora não, eu estando lá no Senado, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é o seguinte, coloca essa alteração no crime de embriaguez. O crime de embriaguez é doloso. Se da embriaguez resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de X a Y. Se resulta lesão corporal de natureza gravíssima, a pena de tanto a tanto. E se resulta morte, a pena é de tanto a tanto. E aí nós vai ter, como não vai ser crime culposo, vai ser doloso, ele não vai poder ter esse benefício da substituição da pena privativa de liberdade por um restrito de direito, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, fornecimento de cesta básica, etc. Porque eu costumo falar que o único condenado no Brasil, atualmente, é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Essa relação com os outros senadores, até para facilitar, porque a gente sabe que são 81 senadores e aí você tem que dialogar. Você já começou essa conversa? Eu acho que quando você tem um discurso com conhecimento de causa, a coisa fica mais fácil. É você olhar efetivamente nos olhos dos colegas e falar, vem cá, você quer manter esse tipo?
porque aí a imprensa vai ter um papel preponderante. Porque a imprensa vai tomar conhecimento daquilo que eu vou estar fazendo e que quem não aderir a isso, que deve ser feito, porque isso é legislar em defesa da vida. O meu trabalho eu vou fazer. É nesse sentido, é chamar a responsabilidade dos representantes da população e falar que passou da hora desse Código de Trânsito mudar. Passou da hora do Código Penal mudar. Eu estou falando isso porque nós temos um Código Penal que é de 1940, uma realidade social de 1940, que entrou em vigor em 42. Nós estamos em pleno 2019. Nós estamos no século XXI e, infelizmente, nós não temos uma modificação significativa. Agora, nós temos que dar um tratamento naquilo que eu acho que é maior prejuízo. E eu vou te exemplificar. E não quero fazer apologia a crime jamais. Mas quando alguém furta uma bicicleta aqui, nós temos uma vítima determinada. Agora, por exemplo, quando um governo do estado desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um secretário de educação desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E a saúde, educação, segurança... Fico até triste quando eu vejo políticos falando assim, a minha bandeira é saúde, educação e segurança. Eu falo, meu Deus, está subestimando a capacidade intelectual do eleitor, porque isso já é uma garantia constitucional. Isso já está no artigo 6º. A saúde é um direito humano universal. A saúde pública é direito de todos e dever do Estado. A segurança pública é um direito de todos e dever do Estado. Está no artigo 144 da Constituição Federal. O que eu, enquanto senador, estando lá no Senado Federal, vamos mudar isso. E não é tanta complexidade, não precisa inventar a roda. Se a própria Constituição fala que a União tem que arcar com 15% da receita corrente líquida para a saúde, o município com 12%, e o Estado com 12% e o município com 15%, se esse percentual não está correspondendo àquilo que a população precisa, que é saúde de qualidade, vamos lutar para aumentar esse percentual. O que não pode você falar que todos nós temos direito a uma saúde pública de qualidade e as pessoas pobres estão morrendo nos leitos dos hospitais, nos corredores dos hospitais públicos. Todo mundo tem direito à educação e pobre da família, cujo sonho daquele jovem que mora lá no bolsão de pobreza, o sonho dele é fazer um curso de medicina. Sabe quando que ele vai entrar numa universidade federal, num curso de medicina? É quase que remoto, para não dizer impossível ele entrar se não for o sistema de cotas. Então não adianta você falar só que você tem essa garantia constitucional. É necessário que os senadores tenham uma coragem de botar a mão na massa e de falar, não, nós temos que modificar isso, já que essa é uma garantia, e isso eu tenho coragem para fazer. E se o Estado, a União e o município não fizer, eu vou provocar a ação do Ministério Público Federal para que entre com ação civil pública contra o Estado. Eu vou entrar com provocar a ação do Ministério Público Estadual, da Controladoria Geral da União, da CGU, mas nós temos que provocar as instituições para que elas façam valer, dar vida a essa garantia, a esse direito constitucional que está tanto no artigo 6º como no artigo 144, porque do contrário nós estamos dando tratamento igual a comportamento diferente, né? Basta você traçar o perfil socioeconômico, como eu falei, pobres, afrodescendentes, quando quem pratica os piores crimes que sangram. Veja aí o que acontece no SUS. Quem paga a conta nos acidentes de trânsito, as pensões por invalidez, por morte, é a população. Quem deveria pagar essa conta é o motorista. Olha, enfim, a vontade de não parar de ouvir. Mas a gente vai para o nosso intervalo e voltamos para o último bloco, porque é o bloco, não sei se é que a gente pode falar que é o que a gente mais gosta, mas é que a gente conhece um lado mais leve do Fabiano Contarato. Então não sai daí, a gente volta já. Voltamos com o último bloco de O Som da Política aqui na sua TV Ambiental, a TV que te reconecta. Hoje meu convidado é o senador Fabiano Contarato
E eu não me canso de dizer da pessoa que ele é, né? Dá pra gente perceber, né? Só de ouvir falando. E é exatamente assim. E por isso a gente entra agora num pedacinho da sua vida pessoal. Porque eu tô sentindo que você está magérrimo. Está esbelto. Será que foi efeito da política? De bem com a vida. Foi a caminhada? Então, acho que também? Foi mais a caminhada. Mas você pratica atividade física? Faço. Eu gosto de ir na academia. O que você faz? Musculação? Eu faço musculação. Gosto. E a sua alimentação? Tá fazendo alguma dieta ou você come de tudo? Não, eu gosto de uma alimentação mais saudável. Mas eu como carne, seja carne vermelha, seja peixe, como, mas eu levo uma alimentação mais saudável. O Fabiano Contarato é uma pessoa do dia ou da noite? Da noite. Da noite? Da noite. Adoro a noite. Eu jurava que era o inverso. Não, eu adoro a noite, acho que, não sei, se deixar eu fico acordado a noite toda. É mesmo? É. Mas aí você consegue, se tiver um compromisso cedo, você consegue estar de pé? Eu durmo muito pouco, eu acho que isso foi uma consequência da polícia. Eu trabalhei muito tempo de plantão, trabalhava 24 horas, então eu ficava acordado 24 horas. Acabou que eu durmo poucas horas durante o dia. Acho que se eu dormir umas 5 horas é muito. Você ganhou um grande presente, que é o Gabriel, né? E você me disse aqui nos bastidores que você segue nessa batalha o que você quer mais. Conta um pouquinho. Na verdade, acho que agora eu sei o que é felicidade. Agora eu sei. O que estava faltando na minha vida era um filho. Eu entrei no processo de habilitação de adoção e Deus me presenteou com o Gabriel. E quando você consegue, eles perguntam se você quer permanecer ou não na fila, né, no processo de habilitação. E Gabriel chegou para mim, tinha 2 anos e 8 meses, ele já vai fazer 5, e aí eu estou esperando, né, se for da vontade de Deus, qualquer momento, estou eu aí, pai de novo. Outro filho ou outra filha, não importa. O que Deus mandar. O que Deus mandar. Isso é muito bonito. A gente acompanha o senador Fabiano Contarato nas redes sociais, ele usa muitas redes para mostrar a vida pessoal dele, as suas fotos com o Gabriel, as fotos do Gabriel, que são tão espontâneas, são maravilhosas, é muito gostoso de ver. Aliás, eu queria te perguntar assim, quando você está com o Gabriel, você gosta de ouvir que música? Você já que música ele está ouvindo agora com você? Te obriga a ouvir agora no carro, por exemplo? Não, ele tem os desenhos tem os desenhos que eu já não aguento mais ouvir. Ai, Gabriel, mas eu assisto muito desenho com ele, mas já teve a fase da Marcha e o Urso, já teve da Galinha Pintadinha, já teve tanta coisa. Agora ele fala de um desenho lá que é Honey Bunny, mas ele fala do cabelo, papai, é do cabelo azul. Aí eu tenho que ficar lá assistindo aquele desenho com ele. Você acaba aprendendo as músicas? Não, só assiste só mesmo. assiste. Mas então qual é a sua playlist? Toca o quê? Eu acho que o que me marcou muito foi na época de Legião Urbana. Então canta um pedacinho. Nossa, eu amo Legião Urbana. Você gosta? Demais da conta. Tem uma que eu acho que é muito minha cara, que fala assim: nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Eu acho que é esse país que eu quero mudar. Meu Deus, ele é afinadíssimo! Tem aplausos! Edição, só os aplausos. Nossa, Deus! Você podia ser cantor também. Olha, fantástico. Agora, Mas eu gosto, eu amo literatura. É mesmo? Amo literatura. Mas literatura de todos, o que, por exemplo? Cita. Eu gosto de literatura portuguesa, mas tem uma música, ou tem um poema do Mário Quintana que eu amo. Quer recitar um pedacinho? Quero. Recita, a gente adora. Eu acho fantástico, ele fala assim: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho
a casaca dourada inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que não sei onde, como estão, e diria, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor que está há muito à minha frente e diria, eu te amo. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Gente, eu segurei as lágrimas porque eu ainda vou gravar mais. Eu não posso borrar a maquiagem. Eu quero encerrar aqui com Mário Quintana na voz de Fabiano Contarato, te agradecendo muito. Obrigado. É esse ser humano que o Capixaba colocou lá. Eu te desejo muito sucesso, muita saúde. Te agradeço muito pela oportunidade. Você me emocionou. Obrigado. Aliás, você sempre nos emociona com a sua sinceridade, com a sua humildade e com a sua vontade de mudar. E o Espírito Santo acredita muito em você. Amém. Que os próximos 8 anos sejam de muita, mas muita vitória. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus nos ilumine o Espírito Santo. Amém. Através de você. Amém. Muito obrigada. Quer deixar uma palavra final para o seu eleitor, para o nosso telespectador? Eu tenho fé em Deus e peço que orem por mim. E como eu falei em poesia, eu só quero falar para a população que nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. É um jeito de caminhar pautado pela honestidade, pela dignidade, pelo caráter, pela ética, para assegurar um dia aquela garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei. Bom, é assim que a gente encerra por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigada. A gente se vê em breve. Tchau. Obrigado.